Como ler um espírito que tem a audácia, enterra um espírito encarnado, de mandar o próprio irmão enterrar uma pessoa viva. Hoje nós vamos falar sobre Yahya Sinwar, um dos líderes, uma das pessoas mais importantes do grupo terrorista Hamas. E já antecipo uma coisa, ele nunca viveu tanto tempo em terra como está vivo até hoje, nessa atual existência. Vamos lá? Sejam vocês todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e você está convidado a me acompanhar até o final deste vídeo, conhecer o material disponibilizado aqui no canal em diversas playlists, conhecer meu trabalho nesse estudo de vidas passadas. Esta é minha casa, este é meu mundo de arte, vida e espiritualidade. Da maneira que eu tenho oportunidade, da maneira que eu consigo me comunicar, eu tento passar a mensagem, cumprir uma missão, digamos assim. O vídeo é um pouquinho mais pesado, porque a gente está falando de uma pessoa, de um espírito pesado, essa aqui é a verdade, um espírito muito teimoso e com tendências real à crueldade. Mas antes da gente adentrar no assunto de, se eu estou pronunciando corretamente, Yahya Sinwar, dá sua curtida, colabora com o YouTube, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, me siga nas redes sociais e anota já o meu e-mail se você quiser fazer terapia comigo, terapia convencional, terapia quântica e terapia de vidas passadas através do e-mail fernanda.terapeuta@gmail.com. Gratidão desde já por sua presença, por sua confiança e pelo seu respeito. Vamos lá. Yahya Sinwar. Aqui um breve histórico, uma breve bio, enquanto algumas imagens dele vão estar passando aqui, eu vou estar falando a respeito deste indivíduo que hoje tem 61 anos, e gravem o que eu falei antes, ele nunca viveu tanto tempo. Tá? Ele nasceu em 1962 em um campo de refugiados em Khan Yunis, no sul de Gaza. Eu não tenho muita, para ser bem sincera, não tenho familiaridade nenhuma com o idioma, né? Com essas palavras, elas são difíceis para mim, então me perdoe caso você seja da área, você entenda as palavras aí voltadas ao muçulmano, né? A língua árabe ou ao hebraico, eu realmente desconheço, tá? Mas vamos lá. Sinwar é considerado o número 2 na hierarquia do Hamas e o mais alto funcionário do grupo na faixa de Gaza. Ele foi eleito por meio de votações secretas, enquanto o chefe político Ismael Haniyeh vive em Doha, no Catar, desde 2020. Aos 25 anos, olha que jovem! Quem é uma pessoa de 25 anos para você? Porque hoje, para mim, aqui no Brasil, a galera dos 25 anos poucos são bem maduros, é como se fosse o pessoal aí de 17, 18, acho que da minha geração, né? Inclusive tem estudos sobre isso. Aos 25 anos, liderou uma unidade de inteligência do grupo islamista que punia colaboradores, os palestinos condenados por espionagem para Israel. Em 1988, fundou MAGE, Serviço de Segurança Interna do Hamas. Antes de assumir a liderança do grupo terrorista Hamas, em Gaza, Sinwar passou 23 anos em prisões perpétuas. Ele foi condenado pela morte de 2 soldados israelenses e de 4 palestinos que eram considerados espiões de Israel. Em 2011, Sinwar foi libertado juntamente com mais 1.026 prisioneiros palestinos, que na verdade também eram terroristas, segundo alguns estudos que eu fiz, em troca do soldado israelense Gilad Shalit. Esse soldado deve ser muito importante para o governo para eles libertarem 1.026 prisioneiros, dentre eles justamente esse terrorista Yahya Sinwar, que foi uma das pessoas que arquitetou, que esteve aí no atentado de 7 de outubro. Aos 61 anos, o líder terrorista fala e escreve hebraico fluentemente. Eu estava vendo um vídeo também, eu vou indicar que vocês assistam, de um youtuber chamado Rafael Guanabara, é um brasileiro que mora em Israel, e o título do vídeo é O Homem Mais Procurado de Gaza, quem é Yahya Sinwar. Muito interessante, é um vídeo muito bom, também me inspirei nas coisas que ele está falando aqui para trazer pelo menos a parte biográfica, não a parte de vidas passadas, isso foi feito de maneira completamente diferente, tá? E ele comenta, porque assim, quando ele esteve na prisão e os jornalistas que iam conversar com ele, iam entrevistá-lo, mesmo o jornalista sabendo falar fluentemente a língua natal, né, de Sinwar, ele acabava preferindo falar em hebraico, ou seja, ele teve uma grande disciplina em estudar o inimigo. Segundo ele, né? Em estudar o inimigo, em estudar o seu oponente, digamos assim. Ele se dedicou. Isso é uma coisa que em alguns livros trazem, algumas entrevistas que eu já vi de pessoas que estudam a questão de guerra, que é justamente, quer conhecer seu inimigo, quer vencê-lo, estude, alie-se, infiltre-se.
né? Inclusive eu tenho um livro, aquela que sempre tem que parar para fazer um parênteses, eu tenho um livro, mas ele tá completamente fora de veiculação, que é Contos de um Policial, de uma época que eu fiz entrevista com um ex-policial da Polícia Civil, era um comissário da Polícia Civil de Santa Catarina, alguns anos atrás, e ele foi um policial infiltrado num grupo de narcotráfico que acontecia, né, por aqui e na Bolívia. Então foi um trabalho muito interessante que eu fiz e algumas lições eu aprendi com ele, alguns entendimentos, né, na verdade, tive com ele acerca de como a polícia na época pensava e arquitetava a maneira de dar o bote naqueles indivíduos que eles estavam querendo colher provas e prender. Enfim. Então estudar o inimigo é uma grande arte mesmo, um tipo de arte de guerra. Vamos lá, continuando. Esse líder do Hamas, esse líder, Sinuar, ele é temido e ele é caçado por Israel. Israel acusou publicamente Sinuar de ser o cérebro por trás do ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quando começou esse conflito, quando teve esse ataque, eu lembro que o Ricardo ele me passou uma foto com 3 líderes, bem no início ali, nas primeiras semanas, que tinha o Sinuar, tinha um outro indivíduo de pele, me parece, ou olhos claros, alguma coisa assim, e um outro de olho bem escuro. E dos 3, eu já tive aquela reação de, opa, inclusive, vamos deixar a foto do sinal passando aqui para vocês, olhem bem o peso do olhar deste indivíduo, o peso que existe no olhar. Os olhos sempre refletem a alma, tá, gente? Olhos e voz tendem a refletir a alma, perdão. E ali, eu lembro que eu comentei assim, esse é o cara que eu quero saber, porque a minha curiosidade bateu justamente naquele que aparentava ser mais velho, e eu comentei, esse rapaz foi, né, esse senhor praticamente, essa pessoa aqui, ele realmente arquiteta todas as coisas. E acredito que ele seja o grande arquiteto de tudo, ainda que ele não seja o primeiro da lista, mas para mim, ele tem uma das maiores influências ali. A gente tá querendo estudar o primeiro da lista, e também, que eu não sei o nome aqui para passar, porque eu não tenho anotado, nomes difíceis, mas vou passar também, a gente tem a intenção de estudar os outros 2. Vamos ver até onde a gente consegue descobrir, tá? Em questão de vidas passadas. Continuando a parte aqui, olha só, de acordo com as autoridades israelenses, 1.200 pessoas morreram, incluindo mais de 300 militares, e cerca de 240 pessoas foram sequestradas. Isso de 7 de outubro. Sinuar era declarado, abre aspas, homem morto pelo exército israelense. Sinuar não aparece em público desde outubro. Parece que ele está, talvez, em algum tipo de túnel ou bunker ou alguma coisa assim, completamente escondido, principalmente depois que teve essa invasão por território. O líder do Hamas, segundo o ministro da Defesa, está isolado em um bunker, aqui ó, sem qualquer contato com outros membros do grupo. Ele ainda prometeu eliminar Yahya Sinuar. O primeiro vídeo que eu fiz acerca desta guerra, eu havia comentado que eu gostaria, porque eu sentia, mas eu precisava estudar a história de algum tipo de espírito que sempre tivesse vivido no Oriente Médio, sempre tivesse vivido nesse tipo de fronteira. Você pode observar, se você é uma pessoa que tem uma bagagem de viagens, se você já saiu do seu bairro, se você já saiu da sua cidade, e sobretudo se você já conseguiu sair, inclusive do seu país, se você teve essa grata oportunidade na vida, ou se pelo menos você é aberto a outras culturas quando você assiste filmes, escuta música e sai daquilo que te entregam de prontidão, você pode perceber que o seu nível cultural e logo, o seu nível mental tendem a aumentar porque você ganha uma perspectiva mais horizontal. Você deixa de ver a vida de maneira tão bitolada, essa é a palavra. E tudo aquilo que nos bitola, tudo aquilo que nos fecha, implica negativamente a possibilidade de uma inteligência. E eu não estou nem falando da inteligência do espírito, ainda que seja ali, ó, casadinha. É da inteligência do ser humano. O teu léxico, o teu conhecimento. Isso tudo é de fato muito importante. Pode observar que tem pessoas que são muito limitadas. Você pode falar A, B, A, B, A, B, mas ela entende Z, X, ZX, por exemplo. É como se a mente dela tivesse completamente travada. E quando eu passo a estudar espíritos, olha a ponte que eu tô fazendo, presta bem atenção. Quando eu passo a estudar espíritos que não saem nunca de vida em vida, estão sempre vivendo no mesmo território, eles tendem a ser muito, mas muito mais bitolados do que o tradicional. Então, quando eu recebo uma pessoa no meu consultório virtual que de repente sempre viveu num determinado local, numa determinada região, e hoje ela conseguiu sair daquilo, eu já entendo a mão de Deus no destino daquela pessoa, dando a oportunidade de quebrar ciclos e de modificar energias, o que eu acho fundamental para o progresso de todos nós. Todos nós. Mas, obviamente, que a nossa energia ela é muito mais medida pelas nossas atitudes e pensamentos. Mas o ambiente, a convivência, ela fortalece, ela ajuda. Isso não aconteceu com o Sinuar. Pelo contrário, ele está sempre e sempre e sempre em todas as suas vidas, e são diversas vidas, a gente não sabe dizer quantas, mas eu tenho a sensação, isso não é uma certeza, eu cuido muito com as palavras, vamos lá, eu tenho a sensação e não a certeza de que ele tem aí, gente, brincando, acima de 15 vidas. Acho que é um pouco mais que isso.
tá? Tô sendo sutil, pra se eu tiver errada não ser tão errado, mas eu sinto que é mais, tá? E em todas essas vidas, em todas, se ele é um espírito que tá na Terra, depois de Cristo pra cá, então ele teve vivências sempre curtas e sempre no Oriente Médio, sempre. Ele não chegou nem no Japão, tipo, não foi pro extremo, ele tá só no Oriente Médio, dali ele nunca conseguiu sair, não quer sair. A energia dele está completamente condensada, está dentro de uma afinidade daquela própria região, daquele próprio universo, naquilo que ele acredita, aquilo que ele quer e por aí vai. É um espírito que sempre quis ter poder em suas mãos, ele sempre quis chegar à liderança, ele sempre quis ser maior, ele sempre quis ser grandioso, ele tem não é nem ambição, que a ambição eu acho algo positivo, minha leitura, mas ele tem em si uma grande ganância de ser grandioso e que tenha a si também diversos, muitos subordinados. Por isso que ele não aceita que lhe digam não. Isso é tão verdade que aqui neste vídeo que eu mencionei para vocês, que super recomendo que vocês assistam, porque é um vídeo de utilidade pública, mas aqui nos outros depoimentos, depois eu vou estar lendo também, o que acontece é que as pessoas ou adoram, aí, falei em vídeo recente, a questão de adoração, é horrível, nunca adore ninguém, mas assim, ou o adoram porque o admiram numa questão de liderança, ou temem e estão próximos a ele, porque dizer não a ele é colocar a sua própria vida em risco. Então ele traz isso consigo a muitas vidas, só que o problema é que ele nunca conseguiu ser líder de nada, e essa é a primeira vida em que ele consegue ter uma exposição, ter uma responsabilidade sobre essa liderança um pouquinho mais acentuada. Por isso, é isso que ele é o segundo líder, né? Ele é o segundo nessa hierarquia. Mas te digo uma coisa, digo pra você, cada um de vocês que me assiste uma coisa, se ele tiver oportunidade, ou se não for mais, se é que ele tá vivo ainda, né? Acho que tá. Mas se ele tiver a oportunidade, ou se não for mais conveniente a ele, a existência do primeiro ali da liderança, que deve ser, aquele cara tem cara de banco, né? Aquele cara tem cara de banco. Ele vai matar. Ele vai matar para ser o primeiro, para ser o número 1. Então não importa a guerra, não importa a pauta. Se ele tem uma mudança de território, olha a possibilidade. Se ele vier a ter uma mudança de território e vier a nascer no Brasil, provavelmente vai ser traficante de drogas, traficante de pessoas, vai se envolver com prostituição, ele vai por esses caminhos. E ele vai ser violento no trato, como costumam ser traficante com traficante, mas talvez ele seja ainda mais cruel com essas pessoas se ele tiver oportunidade. Ele vai continuar exercendo a maldade. Ele não tem uma causa. A causa é ele. Ele quer o poder. E cada vez que ele não consegue esse poder, ele se sente mais humilhado. Quanto mais humilhado, mais ódio ele tem. Quanto mais ódio, menos luz ele consegue. Ele não evolui. Pelo contrário, ele vai... Tá aí um espírito que, em vez de evoluir em suas encarnações, ele tem andado para trás. Eu sei que Allan Kardec discordaria disso, porque ainda está nos seus livros, né, o ensinamento de que não há como retroceder. Mas, na verdade, é como se ele ainda não tivesse firmado. Quando eu falei de Putin, eu expliquei isso. Ele não firmou o que ele quer. Se ele quer ser do bem ou se ele quer ser do mal. Ele está sempre em cima do muro. E tem a tendência, às vezes, de cair para um lado, por um outro, e às vezes ele se freia. Mas o espírito, quando ele decide ser bom, ele vai ser bom sempre, em todas as encarnações. A gente ainda está no estágio de decidir o que a gente quer pra gente. Por isso que estamos na Terra. Aí, considerando a filosofia, a profecia até então dita por Chico Xavier, de que estamos entrando em uma era de regeneração, e eu gosto de usar essa palavra porque eu sei que as coisas demoram. Porque tem muita gente que acha que não vai ter, em espíritos como esse, não vão mais reencarnar na Terra. Vão. Esse cara reencarna ainda na Terra. E rápido. Não é o tipo de cara que fica muito tempo preso no espaço espiritual, no umbral. Ele não vai ficar muito tempo por lá. Ele vem porque ele é muito material. Ele é muito materialista. Quando o espírito, olha a lição, quando o espírito só tem maldade por maldade, ele só é cruel, ele pode ficar no umbral até 1000 anos. Não é limite. Tô só colocando um número, mas pode ficar muito tempo. Eu tô estudando uma pessoa para trazer para vocês um histórico mais ou menos assim. Um espírito que tá preso no umbral, ó, muito tempo. Então ele pode ficar. Mas quando a pessoa é materialista, a matéria chama, energia por energia. Por isso, cuide sempre do que você pensa. E cuide muito de sua energia, porque é ela que vai definir a sua vida. Então, esse é o espírito que vos falo a cada um de vocês que me assiste. Ele é materialista, ele quer poder, ele quer subordinados. E você não pode dizer a ele não. É psicopata, é narcisista, é uma das piores, das piores classes, né, das piores mentes que eu acho que eu já estudei por aqui, assim, desse momento que estamos vivendo, né? Alguns detalhes. Em todas as vidas anteriores, ele sempre quis ser líder e não conseguiu. Ele também não consegue porque ele morre jovem. Ele sempre desencarna jovem. E em uma única vida, até o presente momento, ele chegou aos seus 50 anos.
Hoje ele tem 61. Eu estou me perguntando, já que ele não apareceu mais, ele está sendo caçado, será que já tá morto? Será que já desencarnou? Será que não? Eu tenho a sensação de que hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele ainda tá. Eu não creio que ele vá ter uma vida muito longa. Muito além disso não, tá? Provavelmente quando pegarem, eles não vão colocar numa prisão. Esse cara vai ser morto com toda certeza. Eles já disseram isso, né? Que vai ser eliminado. Mas eu também sinto que ele corre um ligeiro risco por conta kármica de ser eliminado por alguém da terra dele, não só pelos israelitas. Detalhes, mais curiosidades acerca de Sinuar. Sempre foi assassinado por seus inimigos. Lembrando que ele só tem uma vida até os 50 anos. Então ele sempre morre muito jovem. E ali ele não consegue fazer a estrada que ele gostaria de fazer. Inclusive nessa vida, verdade seja dita, ele só não morreu ainda, né, não desencarnou ainda, porque ele passou muito tempo preso, muito tempo na prisão, né, como eu tinha comentado antes. Ele também, em outras vidas, já foi assassinado por seus próprios companheiros. Porém, ele também já matou muitos dos seus companheiros. Se tem alguém que lhe cause ameaça, que seja uma pedra no caminho para que ele suba o patamar que ele deseja, ele vai matar. Se ele for afrontado, ele vai matar. Ele é extremamente cruel. Isso é um cara do mal mesmo, tá? Pela própria ambição, né, de liderar e pela ambição de ser uma pessoa muito importante, ele acaba matando seus próprios companheiros. Mas em uma determinada vida, um deles colocou fim à vida desse espírito, Yahya Sinuar. Acontece que ele é um espírito que em cada encarnação, cada vez que ele volta para a Terra, ele já volta com sede de vingança. Eu tenho certeza que você escutando isso, ou alguns de vocês ao escutar isso, vai se perguntar, vai escrever aqui no comentário, que é comum. Mas isso é falta de estudo espírita, tá, gente? Mas vocês tendem, não estou ofendendo ninguém, não quero ofender. Mas é falta de estudo. Entender o espiritismo a gente tem que cavar muito. Mas o que eu quero dizer com isso? A pergunta que vocês provavelmente vão estar fazendo: por que Deus permite que reencarne na Terra? É isso que vocês têm que entender. A Terra foi feita para isso. A Terra não é a nossa vida. Você é um espírito. Tem diversas vidas. Tem diversas experiências. A sua verdadeira casa é do lado de lá e não aqui. Pra gente que é ainda muito insensível a isso, ou não entende muito disso, ou tem a matéria muito à flor da pele, não vai conseguir entender plenamente o que eu estou falando. Mas se você desencarnar, e todo mundo vai desencarnar, quando desencarnar, vocês vão ter a tendência, porque fora da carne vocês vão ver tudo, a sua própria trajetória, a sua própria vida, as vidas que você teve, se tiver acesso, você vai ver, tem a tendência de ver as coisas, e aí você passa a compreender que realmente você não é a matéria. Não se defina e não se limita pela tua carne. O teu corpo é sagrado, porque é onde habita a tua alma. A tua mente, então, mais sagrada ainda, porque é aquela que define o teu destino. E se você tiver fé em você, e sobretudo e em primeiro lugar, fé em Deus, então você sempre será salvo, porque você vai entender a mão divina na sua vida cada vez que ela se fizer mais presente, mais acentuada. O que fica difícil para esse espírito, vamos combinar, porque ele é muito teimoso. Ele só vê ódio, ele só sente ódio. Tá aí uma criatura que nunca conheceu amor. E aí a gente se pergunta, mas meu Deus, ele volta sempre são? Não sei vocês, mas pelos vídeos que eu vi, esse cara não é são. Na minha leitura, no meu estudo, eu vejo aí, na verdade, até mesmo algum distúrbio que se algum médico, algum psiquiatra vai estudar, de repente vai colocar como uma esquizofrenia, tá? Tipo a mais severa, sabe? Porque o distúrbio é tão grande, ele não consegue, ele não tem conexão nenhuma com a própria alma. E a própria alma também tá mergulhada nesse lobo não, desculpa. Deixa eu falar uma palavra que eu esqueci. Lodo, palavras são parecidas e eu me confundo. Em nenhuma de suas encarnações, ele se arrependeu. E ele tem prazer em matar e gosta de sangue. Esse é um dos líderes, uma das pessoas mais importantes e mais procuradas por Israel até o presente momento. Na minha leitura, eu acredito que esse espírito, ele só vai conseguir ter um progresso a partir do momento que ele passa a receber algum choque, como morrer ao nascer, causa choques ao espírito, tanto um espírito de luz quanto um espírito mais trevoso. Passar bastante tempo no ambiente espiritual seria interessante para ele, porque ele vai ficar longe da matéria, isso vai fazer com que diminua a força material que a Terra tem sobre ele. Ele teria que sair também desse território para respirar um outro tipo de energia, porque esse território vai viver esse tipo de coisa por muitos séculos ainda, ou milênios, na verdade. Agora, você pode estar se perguntando, porque aos nossos olhos carnais, de repente o que mais importa é justamente ver essa pessoa sofrendo, ver essa pessoa impossibilitada, de repente não ter perna, não ter braço, ou ter algum problema de ordem mental no cérebro que a impeça de raciocinar melhor. Só que ele é muito inteligente. Só que para qualquer coisa acontecer, como essas que eu tô falando, ele tem que pedir. É livre-arbítrio. Ele tem que pedir, ele tem que buscar, ele tem que se arrepender
para começar a mudança. Não existe mudança imposta. Aqui para complementar o depoimento de Michael Cobb, veterano de 72 anos. Abre aspas. Eu sonho continuar. Penso nisso o tempo todo, diz ele. O veterano de 78 anos do Shin Bet, um dos serviços de inteligência israelenses, conheceu Yahya Sinwar quando trabalhava na prisão. Cobb interrogou por 150 horas o homem que era, na época, chefe de uma milícia encarregada de caçar traidores da causa palestina. Diz Sami, não sei falar esse sobrenome, Boukhelifa, correspondente da RFI em Jerusalém. Nunca conheci alguém tão cruel. Segundo o agente, o líder do Hamas, que hoje tem 61 anos, usava uma faca de açougueiro para decapitar as vítimas. Em Gaza, seu apelido era o carniceiro de Khan Yunis. Falava friamente, abre aspas aqui, falava friamente como se fosse indiferente a tudo. Nada o afetava, fecha aspas. Yahya Sinwar é a face do mal, disse recentemente um porta-voz do exército israelense. Em 2015, foi adicionado à lista de terroristas internacionais dos Estados Unidos, ano em que foi alvo de várias tentativas de homicídio. Ele foi eleito líder do Hamas na faixa de Gaza em 2017. Sua crueldade e seu radicalismo em relação a Israel são bem conhecidos, frisa Cobb. Mas quando se tornou chefe do escritório político do Hamas em 2017, olha só a inteligência da pessoa. Sua retórica mudou. Yahya Sinwar costuma dizer que o seu objetivo é desenvolver economicamente o território, em vez de ir para a guerra. Na época ele usou esse discurso, mas não é o que ele fez. Apesar dessa declaração, ele é o principal suspeito de organizar os ataques de 7 de outubro. Abre aspas, em 1989 ele disse que estava planejando um massacre de judeus. Por isso considera o que fez um sucesso. Devíamos tê-lo eliminado há muito tempo, disse Michael Cobb. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, prometeu, abre aspas, encontrá-lo e eliminá-lo. Só assim a título de curiosidade pra gente. Deixa a recomendação que vocês vejam esse vídeo que eu comentei há pouco. Como é que é o nome mesmo? Fernanda. Fechou aqui o meu computador. Achei super bacana, bem coerente, com algumas imagens, super interessante. Super interessantes essas imagens, inclusive, vão estar aqui passando no meu vídeo, porque são muito boas, tá? Disponíveis aí na internet. Olha só, é Rafael Guanabara. O vídeo tem 12 dias, então quando você for assistir ao meu vídeo já vai ter passado um tempinho. O Homem Mais Procurado de Gaza, o título do livro, do vídeo, de novo, quem é Yahya Sinwar. Para complementar também, muito interessante, e parabéns ao Rafael. Cuidado com a teimosia, cuidado com a sua energia. Sempre que você tiver a oportunidade de olhar a vida com outro prisma, saia da sua zona de conforto e observe. O seu espírito necessita dessa evolução. Minha gratidão para quem me acompanhou até aqui. Um beijo enorme na sua alma. Fiquem com Deus, muita luz e que a paz possa reinar na terra. Afinal de contas, venha a nós o vosso reino. Estamos pedindo a Deus que aquilo que é reino, que aquilo que é lei de fato do lado de lá, seja lei no lado de cá. Não é verdade? Eu tenho essa fé, eu tenho essa esperança. Mas a gente tem que ter paciência. Meu e-mail para terapia, fernandahuser.terapeuta@gmail.com. Beijo enorme. Gratidão. Até.